Boa noite! Sejam todos bem-vindos para essa live de número 15. Já estamos aqui há 15 semanas trazendo aqui muito conteúdo aqui nesse perfil. E aqui nós falamos sobre livros. E hoje em especial eu trago aqui um assunto assim que todo mundo espera, né? Um dia assim especial para todos, que é o lançamento do livro. Então eu quero aqui dar realmente algumas dicas práticas aí para você que vai lançar o seu livro, para você que aí tá com dúvida, tá? Então a gente vai trazer algumas novidades, algumas dicas também que eu peguei essa semana estudando um pouco mais sobre isso, tá? Quero compartilhar também um pouquinho sobre como eu fiz o lançamento do meu livro, no caso o livro digital, tá? E agora realmente eu tô aí com o meu livro físico. E eu vou comentar um pouquinho para vocês também, que eu ainda não lancei ainda né, eu estou no caso no pré-lançamento, mas eu quero falar um pouquinho como que vai ser aí, a gente tá com muitas expectativas, aí o coração tá a mil, né, então eu vou comentar um pouquinho com vocês, compartilhar e mostrar para vocês como que a gente pode estar aí lançando o nosso livro, tá? Então você que vai chegando aqui já compartilha com seus contatos, tá? Não perde tempo, a gente tem que realmente fazer o tempo, remir, né, o tempo, pra gente poder aproveitar mesmo aí vários assuntos. Você também já aproveita, já pega caneta, papel pra anotar, tá bom? É muito importante que você anote, porque quando a gente anota, realmente a gente lembra depois, a gente pode consultar o material, e é essa, inclusive, uma das estratégias que eu sempre utilizei na faculdade, nos meus estudos, e tem me ajudado muito. Até porque se você não anota, muitas vezes acaba que passa desapercebido, né? Você ficou ali uma hora assistindo somente, né, passivamente, e você deixou de anotar alguma coisa que realmente é relevante, é fundamental e algo que você pode usar lá mais na frente, tá? Então hoje eu vou compartilhar com algumas pessoas aqui e também vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa live e vou fixar ele aqui para que quem chegar já entenda o que a gente tá falando. Então eu vou compartilhar também. Você já aproveita compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Como eu sempre falo aqui, também vou enviar para alguns alunos que sempre participam aqui das lives, as pessoas que realmente estão aqui sempre engajando comigo e que entendem realmente a importância de escrever livros. Deixa eu ver, tem mais algumas pessoas aqui. Você que vai chegando já compartilha também, não perde tempo não, tá? É um assunto assim, todo mundo quer entender como que funciona essa questão do lançamento de livros. E é fundamental que você participe, interaja e realmente traga aqui pessoas que queiram entender sobre esse assunto, tá? Deixa eu mandar para algumas pessoas a mais, para que elas venham para nossa live. Deixa eu ver aqui. Só mais um minutinho, certo. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje eu vou falar sobre lançamento de livros, tá? Então, assim, obviamente que toda vez que você for fazer um lançamento de um livro, é fundamental que você tenha um pouquinho, pelo menos, de planejamento. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Então, para a gente fazer o lançamento do livro, tem que ter um pouquinho de planejamento. Eu sei que muitas vezes a nossa vida é corrida, né? Eu mesmo também tenho várias tarefas, até entrei um pouquinho atrasada na live, mas eu queria ter realmente um pouquinho mais de coisa para falar para vocês, tá? E trazer esse assunto da questão de lançar mesmo um livro, né? Assim, aparentemente parece que é algo muito difícil, mas na verdade não é. Tem várias formas de você lançar o livro, tá? Inclusive a forma que eu lancei foi aqui pelo Instagram mesmo, que eu lancei, no caso, o meu livro digital. Agora eu estou indo aí pro lançamento do físico, eu estou no pré-lançamento do físico, mas realmente o meu lançamento do livro vai ser no presencial, tá? Então no finalzinho da live eu vou comentar sobre isso, tá bom? Mas por enquanto eu vou falar exatamente algumas dicas práticas aí, como que você vai lançar o seu livro, tá? Então realmente é necessário que tenha um pouquinho de planejamento, que você entenda como que você vai lançar. Ah, o meu livro vai ser somente digital? Ele vai ser físico, tá? Então, pensa aí certinho qual que é o tipo de livro que você vai ter primeiro, tá? Se você quiser já ir direto pro físico, você já tem a condição de ter também um digital e fazer ao mesmo tempo os dois, mas tem que avaliar certinho, tá? Então, assim, por exemplo, como eu falei da questão do planejamento, você vai ter que colocar realmente no papel tudo aquilo que você quer que aconteça no seu lançamento, tá? Primeiramente, se você está escrevendo o livro ainda, você já colocou data para terminar o seu livro?
Porque quando você coloca a data, é imprescindível, porque senão você fica realmente procrastinando e não termina logo o livro. Então quando você coloca a data, parece que você mesmo se pressiona para terminar, sabe? E aí você fala assim, não, eu tenho um tempo. E aí depois você vai ter essa estimativa, olha, eu consegui fazer o meu livro em 10, 15, 20 dias. Tá? Então até porque depois você vai ter um pouco de relevância. E você, por exemplo, tá aqui numa live, você vai falar, eu fiz o meu livro em 30 dias, eu fiz o meu livro em 3 meses, tá? Então, porque você se programou em fazer nesse período de tempo, né? Nesse tempo. Então, no caso, você tem que fazer esse planejamento, nem que seja pouco, mas tem que ser feito, tá bom? Aí o que acontece? Qual que é o seu público-alvo? Você vai analisar a partir do ponto do seu livro, o que você aborda, qual que é o assunto. Você já vai ter um pouquinho de noção qual que é o seu público, tá? Então você vai ter que realmente fazer uma pesquisa prévia, tá? Prévia aí no caso, e breve também, como eu falei, mas assim, para entender um pouquinho desse público, então você vai ter que ir atrás desse pessoal. Boa noite, Nelly, seja bem-vinda. Ah, é aqui no Instagram? Tá, então assim, o seu público aqui no Instagram é realmente engajado com você? Ou você, por exemplo, tem no outro canal, né, em outros perfis, por exemplo, no Facebook ou em outros perfis que você tem de rede social. Então, primeiramente, ó, você definiu aí a data do término do seu livro, tal. Se você já terminou, perfeito, então você já está mais avançado ainda. E aí você vai falar assim, ah, eu quero que seja aqui mesmo pelo Instagram, tanto seja digital ou físico também, tá? Mas lembrando que o físico você também pode evidenciar na questão de um local específico, mas vamos calcular como se ele fosse exatamente para você lançar aqui no digital mesmo, tá? Então aqui no Instagram você definiu o seu público, o local, no caso vai ser aqui no Instagram, a data, no caso a data que você terminou o seu livro, aí depois você calcula qual será exatamente a data do lançamento, tá? Então se você tem essa data, você vai acelerar com o seu livro. Mas se você perceber que está um pouquinho mais difícil de concluir o seu livro, não divulga a data ainda para você também não depois ter que ficar arrumando a data, tendo que consertar, sabe esses errinhos que a gente comete no meio do caminho? Tem que falar, realmente não vai ser essa data, vai ser outra. Então daí o público começa a ficar um pouco aí cansado disso, então é bom a gente ter um pouco de certeza nas datas. Obviamente que pode acontecer imprevistos, isso é normal, né? Mas tudo bem, então, se terminou seu livro, se você não terminou, coloque data para terminar ele, tá bom? E aí, por exemplo, você vai pegar e... aqui no Instagram mesmo, ótimo, perfeito, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Tendo esse seu público estabelecido, se você achar que realmente é relevante, é necessário fazer aqui pelo Instagram, eu tenho um público muito legal aí, uma quantidade de pessoas que engaja bastante, então investe nisso, tá? Lembrando que você pode, ao mesmo tempo que você pode estar, por exemplo, fazendo o lançamento do seu livro aqui na rede social do Instagram, você pode estar fazendo ao mesmo tempo, simultaneamente, em outro perfil, em outro canal também, tá? Beleza. Então, definiu isso daí, que é o primeiro caso, né? No meu caso, foi o livro digital, eu fiz só pelo Instagram, tá? Foi super tranquilo, eu fiz assim, praticamente sozinha mesmo, né? Mas pode contar com a ajuda de algumas pessoas, tá bom? Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Tá? Então, definiu o seu público, colocou data para você lançar o seu livro, você definiu a data do seu lançamento, tá? Lembrando que se você tiver com o seu livro físico, obviamente que você vai... Tem várias outras formas de você enviar o livro para a pessoa também, tá? Mas que você já tem alguns em mãos, pelo menos, né? Vai que alguém da sua família, alguém que mora perto de você já queira o livro. Então você já vai ter que estar com ele em mãos, né? Para você distribuir e mandar, para que não demore muito para chegar para a pessoa, tá? Mas isso aí é um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas aqui lembrando que a gente pode lançar tanto o físico quanto o digital, certo? E aí, assim, no caso, você tem pessoas que estão ajudando você? Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Você tem pessoas que estão ajudando você no lançamento? Então elas têm que estar totalmente com as ideias integrada com você, sabe? Você tem que fazer o lançamento, elas estão certinhas, assim, o que você vai fazer, elas têm noção do que você vai fazer, sabe? Para que não fique, assim, uma confusão de datas, do que você vai fazer, de repente muda de ideia, tá? Então vocês têm que estar com as ideias bem unidas aí nesse sentido, tá? Então,
é muito importante, porque um lançamento, às vezes, ele é muito mais complexo que isso, tá, gente? Tô falando assim de maneira simples mesmo, até porque a minha ideia é trazer dicas práticas, não complicar. Porque se eu fosse falar de lançamento mesmo específico, né? Porque o lançamento ele serve para várias outras coisas, tá? É você colocar realmente em evidência, em exposição, algo que você tem aí, ou seja um produto, ou seja um expert, né? Então, mas aqui eu quero trazer de forma simples para você, tá? Então, assim, quem que são os responsáveis que vão te ajudar? Vai ter alguém ou só vai ser você mesmo, tá? Então, pensa certinho aí nas pessoas que podem te ajudar. Se vai ser necessário ter, por exemplo, um social media ou um GRS, que é a mesma coisa, né? Pra te ajudar aí nessa semana de lançamento, tá? Ou pré-lançamento também, né? Muito legal que vocês pensem no pré-lançamento. Por quê? Até tô adiantando uma parte aqui, né? Que eu faço o meu roteiro, mas às vezes eu começo a falar coisas que eu vou lembrando no meio do caminho. E é muito importante. Porque o pré-lançamento, você pode, por exemplo, colocar um valor mais baixo do que é o valor real do seu livro. E aí o que acontece? Aqui até vou jogar algumas outras soluções. Nessa que você faz o seu pré-lançamento, boa noite, o rei sabido, seja bem-vindo. Então, nessa que você vai fazer o pré-lançamento, você vai ter, por exemplo, colocar um valor um pouquinho abaixo, ou você pode fazer artes colocando, eu vou dar tanto de desconto para quem comprar nos primeiros 7 dias, para quem comprar só hoje, sabe, no dia do lançamento. E aí você joga um pouquinho de escassez, né? Você coloca assim, ó, até as 24 horas de hoje, né? Durante 3 dias, aí você vai definir. Por isso que eu falei no comecinho da live, você tem que ter um pouquinho de planejamento para você entender como que vai ser esse lançamento. Pode ser um pouquinho mais simples ou um pouquinho mais complexo, tá? Então, para lançamento é legal que vocês ofereçam alguma coisa, desde um desconto, que nem no meu, no caso eu vou comentar um pouquinho do meu só no final, tá? Para não atrapalhar muito aqui na aula. Mas que nem no meu, por exemplo, eu tô ofertando 1 hora de mentoria, né? No caso do livro físico. E aí no livro digital, 30 minutos, tá? Então é uma sugestão, tá bom? Mas você pode dar alguma outra ferramenta pra pessoa, alguma outra coisa, sabe? Ou realmente somente desconto. Então tem que ser bem calculado tudo isso para que você saiba falar mesmo pro seu leitor aquilo que você vai oferecer e atrair também o leitor, né? E aí, por exemplo, aqui tô até adiantando algumas partes, viu, gente? Mas tudo bem, são dicas práticas, a ideia é essa mesmo, ter uma live um pouco mais dinâmica, tá? E aí, se vocês forem tendo dúvida, pode ir falando aí que a gente já vai discutindo, já vai respondendo também, tá bom? Se tiver no meu alcance, eu vou responder. E se eu não tiver, eu vou pesquisar, pode ter certeza, a gente traz aqui depois pra vocês, tá bom? Mas assim, boa noite, Darielle, seja bem-vinda. É muito importante que vocês pensem nisso, tá? O pré-lançamento, e realmente ele faz assim, ele atrai muitos leitores, tá bom? Até porque você vai esquentando seu público. Agora, se você tá aqui no Instagram e você não tem muito seguidor e você não trabalha muito o seu perfil, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, tá bom? Você vai pegar pelo menos aí 1 semana e esquentando bastante esse público para eles entenderem que você está em lançamento, tá bom? Se você já está escrevendo o seu livro, ou já escreveu e não conseguiu lançar, já coloca no seu perfil que você é um escritor, tá? E coloca lá na sua bio, boa noite Luana, seja bem-vinda. Coloca lá na sua bio que você é escritor e já coloca lá também, se você não divulgou o nome do seu livro ainda, que nem eu deixei um pouquinho de mistério, então só no finalzinho que eu fui falar realmente o nome do meu livro. Mas se você não liga pra isso, se você tá tranquilo quanto a isso, e já falou o nome do seu livro, já comentou com alguém, ou até já fez alguma arte, já divulgou, coloca na sua bio, autora do livro tal, né? E coloca lá também que você é escritora, já para as pessoas irem entendendo que você tem um livro, que você é escritor, né? Boa noite, Juliano, seja bem-vindo. Entendeu? Então você já vai ali, e aí, por exemplo, só para não atrapalhar muito, né? Tá escrevendo o livro ainda, mas ninguém sabe que você tá escrevendo o livro. Já coloca que você é escritor, porque quando você coloca no papel, quando você escreve, ou até mesmo quando você fala aqui no comentário da live, você assume um compromisso público, tá? Eu fiz isso, deu muito certo. Porque quando você escreve, gente, até porque o livro, quando você escreve, é um registro, tá? É algo que vai ficar pra sempre, tá? De gerações em gerações. Então, se você escreve, você assume um compromisso público e automaticamente as coisas acontecem, sabe? O universo ele vai responder e vai trazer pra você aquilo e vai dar super certo, tá? Então, testa aí, depois você me fala se não deu certo, tá? Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Então, se você tá em dificuldade
já tô voltando um pouquinho no início. Se você tá com um pouco de dificuldade para escrever o seu livro, se você empacou aí no meio das páginas, já começa a colocar no papel a data pro lançamento do seu livro, a data que você vai concluir o seu livro, tá? Se vocês que estão aqui já são escritores ou estão escrevendo alguma coisa, já coloca pra mim no comentário aqui se você já tem data. E se não tem, já estipula, que seja aí daqui um mês, daqui 30 dias, para vocês mesmo assumirem esse compromisso, tá? Para vocês terminarem realmente o livro. Eu sei que é muito importante, essa é uma chave que eu virei aí, e por isso que eu consegui fazer meu livro em 5 dias. Só que aí depois, as partes finais, na verdade eu fiz completamente 5 dias. Só que daí depois acontece que surge algum errinho de revisão, sabe? Aí você acaba gastando um pouquinho mais de tempo. Mas ele tava pronto, gente. Eu coloquei ele pra vender em formato digital em 5 dias, assim, sabe? Não foram 5 dias consecutivos, tá? Foram 5 dias dentro dos 30 dias, tá? Então no 30º dia eu tava colocando ele na plataforma pra vender, tá? Boa noite, Guia do Salgado, seja bem-vindo. Então, o que aconteceu? Eu assumi um compromisso, coloquei a data, coloquei que eu era escritora, tá? E aí eu fui fazendo todo esse processo, que aqui eu vou dar várias dicas pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida vocês vão me falando aqui, e eu já peço que vocês coloquem aqui como realmente pra todo mundo ver, né, público, aqui a data que você vai finalizar o seu livro ou que você tem uma ideia de lançamento dele, tá? Então já coloca aqui pra mim e já vou pedir pra vocês que estão chegando, que sejam todos bem-vindos. E enviem também essa live para mais pessoas, tá? Porque eu vou falar várias outras coisas aqui. Eu tô assim, como eu falei, estou aí às portas do lançamento do meu livro físico. No finalzinho também eu vou falar, tá? Um pouquinho mais sobre isso, que vai ser um evento extraordinário, tá? Serão 300 livros lançados em um único dia. Isso nunca aconteceu no mundo, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês no final como que vai ser. Eu também tô assim na expectativa muito alta. E eu tô desejando tudo de bom pra vocês, porque eu creio que quem entrou aqui tem interesse em realmente lançar o livro, quer saber como funciona esse mercado. Eu também sou nova nesse mercado, tá? Como eu falei, eu lancei meu livro agora em setembro, e eu nunca imaginei que eu teria um livro. Então eu comecei exatamente meu livro, foi no mês de agosto, gente. E eu lancei dia 12 de setembro, então assim, tá fresquinho na minha cabeça, sabe? E essa semana, ontem chegou, na verdade eu tive que pedir 2 livros de prova, né, que eu pedi, para que eu avaliasse certinho se tá tudo certo com o meu livro, né, encontrei inclusive alguns errinhos, que é normal, gente, tá? Não encuquem muito com isso, mas se der tempo de você fazer mais alguma correção, façam, tá? E lembrando que o perfeccionismo no meio do caminho, ele nos atrapalha, tá? Foi uma das coisas que eu tive que tirar, extrair mesmo de mim, senão eu nem tinha feito um livro até hoje. Porque aí a gente acaba, sabe, falando assim, não tá bom ainda, vou esperar mais um pouco. E acaba que não sai o livro, gente. Então, trabalhem essa questão do perfeccionismo, se vocês têm um pouquinho isso, realmente lutem, sabe? Não, eu preciso terminar, tá? Depois a gente vai fazendo aquela refinagem, aquela garimpagem, vendo se tem alguma coisa errada e avaliando tudo, tá? Mas fiquem tranquilos quanto a isso. Então assim, e aí o que aconteceu? Hoje eu fiquei assim, várias horas lendo o meu livro. Ele tem 175 páginas, se eu não me engano. 170, espere só gente, só confirmar aqui. Eu acho que é isso mesmo, 178 páginas. Então, eu revisei ele inteirinho hoje. Eu li ele no formato físico, tá? Se vocês quiserem ver, já posso mostrar pra vocês esse aqui, que é o Escritora Particular de Deus, tá? Então, eu revisei ele inteirinho hoje, encontrei algumas coisinhas que eu achei que dá pra mudar ainda, porque foi realmente uma revisão que eu fiz assim, mas foi legal, porque quando você lê um livro no físico, é uma outra experiência do que você lê digitalmente, aqui pelo Word ou pelo PDF, tá? E se você tiver com a sua visão cansada, piorou ainda, porque às vezes eu fazia revisão de madrugada. Então, se você der uma pequena piscada assim, você já perdeu o que você leu. E chega um certo momento da leitura que o seu olho fica viciado, então você não consegue achar erro mais, tá? Então se você mesmo que você for fazer a revisão do seu livro, faça ele paulatinamente, tá? Devagar. Não queira fazer de uma vez só, que nem eu fiz. Eu fiz mesmo por conta do prazo, tá? Porque tem prazos aí. Deixa eu ver aqui que a Patrícia falou. Sou autora do A Marca do Renascimento. Lançar no em fevereiro. 22 no digital em abril físico. Ai, que legal, você vai lá também, então a gente vai se encontrar lá. Deixa eu ver se eu entendi direito.
Ai, abriu o físico. Certo, entendi. Beleza. Eu achei que você estava falando do resort digital. Desculpa, acho que eu me perdi aqui na frase, mas tudo bem. Então, a marca do renascimento, que legal. Legal. Então, é a segunda que você vai lançar já, dia 22? Nossa, que legal, gente. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Certo. Então, pensem sempre em tudo isso, tá? São coisas que são detalhes, mas a gente precisa avaliar tudo muito bem, tá? Deixa eu ver o que mais posso falar pra vocês. Quando vocês forem fazer o lançamento, já pensem qual que vai ser a arte. Por exemplo, vamos lançar daqui 3 dias, ou melhor, daqui 4 dias. Tá? O que eu fiz no meu? Como que foi? Eu fiz pelo Instagram, o meu digital. Então eu criei as artes, aquela contagem regressiva, sabe? Faltam 3 dias, faltam 2 dias, falta 1 dia. É muito legal vocês fazerem, tá? A dica que eu dou, que no caso eu fiz, tá? Mas é só uma dica, vocês têm como sugestão, tá bom? Eu coloquei, por exemplo, a minha foto assim do lado, como é no digital, então eu coloquei um formato do celular, tá? E eu coloquei o livro, a capa do livro dentro. Eu coloquei, por exemplo, 3, né? Algumas pessoas escrevem na arte, faltam 3 dias. Eu coloquei, por exemplo, só o 3. Ah, detalhe, eu fiz a contagem regressiva para 3 dias. Mas você pode fazer para 6, para 7 dias, aí vai conforme você colocou no seu papel, no seu projeto, certo? Isso. Aí você vai, aí coloca na legenda tudo certinho, né? Aquela sua inspiração do momento. Escreve ali, né, que vai ser o seu lançamento, qual que vai ser o horário, se vai ser pela live, tá bom? Explica tudo certinho e já chama a pessoa para poder divulgar para mais pessoas, tá bom? Se você já ir quiser também já colocar nos seus stories também a contagem regressiva lá para a pessoa clicar também e lembrar da data, já faz isso também, tá bom? Lembrando que se você fizer isso, por ser 3 dias, né, restantes para o lançamento, você tem que todo dia ir lá nos stories e fazer um novo stories e colocar a contagem regressiva, até porque ele fica gravado. Mas se você ficar, acho que um dia todo assim, passar 24 horas, ele acaba sumindo, mas daí sempre vai estar lá, tá bom? Colocando, lembrando. Se você tem um grupo aí, um canal, algum em outro, por exemplo, um WhatsApp, né? Já cria também, tá bom? Já vai ali instigando o pessoal, chamando mesmo, vai ter... Entra aqui nesse grupo que a gente vai ter lá o lançamento. E ali você começa a mandar alguns conteúdos para as pessoas, algumas pílulas, né, do seu livro, para a pessoa sentir vontade de comprar, tá bom? Então já vai fazendo isso, vai esquentando. Eu, na verdade, não fiz o grupo, gente. Eu fiz totalmente ao contrário, né? Eu criei um grupo depois, porque eu acabei formando uma mentoria de livros, tá? Para poder ensinar aquilo que eu aprendi durante esse percurso da escrita. Isso já no outro mês, tá? Então eu acho que eu demorei umas 2 semanas, inclusive, pra começar. Então, mas você pode criar o grupo antes, tá? Tipo, abrir uma live, se você já tem esse costume, né? Como eu não tinha esse costume, o livro me trouxe pras lives, tá bom? Então eu estou aqui há 15 semanas fazendo lives, então não parei mais. E eu tenho até medo de parar, senão é perigoso eu não voltar mais, né, gente? Por quê? Porque eu tinha um problema com a exposição. Eu não queria me expor e tal, mas a partir do livro, que ele foi me curando, me restaurando, até a Patrícia falou aqui também, né? Histórias de superação e fé. Isso mesmo. Então, se você foi curado durante o seu livro, eu tenho certeza que se você ler de novo o seu livro, você vai passar por outro processo de cura, tá? Toda vez que revisava o meu livro, eu passava por uma cura diferente, né? Até um dia... No finalzinho do meu livro, Deus falou tanto comigo que até eu falo no livro, né? Que eu escrevi conforme Ele me falou. E aí saiu um livro dentro de outro livro, que eu chamo de livro extra. Então, por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque assim, eu fiz essa questão da mentoria pós o lançamento, tá? Mas você pode criar antes, tá bom? E... se você já tem esse costume de fazer live, se exponha mesmo, faça uma live e fala do seu lançamento, vai divulgando bastante, tá bom? E aí, esse grupo que você criar, você pode pegar, por exemplo, que seja uma semana e você preencher nesse grupo, chamando as pessoas, divulgando bastante, gente. Aparecendo nos stories, sabe? Se possível, até você ir numa biblioteca, numa livraria, fazer uma live lá mesmo, divulgando. Olha, gente, não esquece lá do lançamento do meu livro. Gente, tal dia, e sabe, vai falando o nome do seu livro direto, sabe? Que vai chegar um momento que pode ser que você até esqueça do nome do seu livro. Mas se você tá falando ali o tempo inteiro, não tem esse risco, tá bom?
porque dependendo da sua live você fica um pouquinho nervoso na hora e tal, né? Mas se você já tem esse hábito, esse costume, é tranquilo. Mas se você não tem, já vai se preparando, sabe? Eu tenho até algumas técnicas super simples. Eu tenho uma live que eu falei aqui de várias técnicas para desbloquear, né, ao cérebro, algumas coisas assim, sabe? Falar no espelho, conversar com você mesmo. Já cria aí um roteirinho, um script, né, de como você vai começar a sua live, sabe? Então já vai instigando o pessoal, esquentando bastante, porque assim eles vão começar a ter vontade mesmo de comprar o seu livro e adquirir, tá bom? E participar inclusive do lançamento, tá? Então é bem legal, como a gente tá falando aqui do Instagram, mas se fosse o físico, já pensar no local físico, né? Como que vai ser, onde que vai ser, que horas que vai ser, como que vai ter ornamentação, vai ser no local público, vai ser no local privado, vai pensando em tudo isso, tá, gente? Então, é bem legal vocês pensarem em tudo isso, criar as artes para divulgar, tá, antecipadamente, tá bom? Para que você chegue no dia, né, se você possível até programar essas postagens já, para você ter menos coisa para pensar no dia, tá bom? É muita coisa, gente. Lançamento é... Por isso que tem que programar certinho, tá? Não é que eu tô falando exatamente a sequência de como tem que ser. Mas eu tô lançando dicas para que vocês consigam aí se ajustar no que cabe para vocês, tá bom? Se você tá no primeiro, no segundo livro, se você já lançou um livro, você já tem um pouquinho de noção. E o mais legal é que se você já lançou um livro, principalmente se for físico, você já consegue até, por exemplo, ter uma ideia de como foi o primeiro e eu vou fazer no segundo, vou fazer um pouquinho melhor, né? Não é assim? Então é bem interessante, tá? E aí, eu vou lançar também, eu vou divulgar boca a boca, eu vou falar, anunciar na rádio que tem na sua cidade, ou na TV acho que fica até um pouquinho mais caro aí pra você fazer, mas tem também como. Então se dá um jeito, sabe? E vai ali esquentando mesmo esse público, tá? Mas o grupo é muito importante que vocês criem, tá bom? Pra vocês também já criando vínculo com essas pessoas que serão os seus futuros leitores, tá bom? Beleza. Aí tem vários locais públicos também que você pode divulgar, né, gente? Então, você pode também criar panfletinho, alguma coisa assim, né? Eu sei que o digital tá muito mais forte agora, mas tem que pensar também nas pessoas que não acessam a internet, né, gente? E muitas vezes querem comprar o seu livro, mas não sabem que o seu livro existe. Então você tem que estar o tempo inteiro ali, sabe? Pra fazer gravar, né? Como brand, né? Fazer mesmo entrar na cabeça da pessoa, gerar uma memória e um significado, tá bom, gente? Então pensem em tudo isso, tá bom? Lembrando que a legenda que vocês colocarem nessas postagens tem que ser bem atrativa, tá bom? E de preferência que tenha uma CTA, tá bom? Compartilhe com mais alguém, corra lá pros meus stories, ativa o lembrete da live do lançamento, sabe? E vai fazendo tudo isso. Entra no grupo, é só clicar no link da minha bio, tá? Faz essa chamada, não esquece, tá bom? Lembrando também que a legenda, não faça aquela legenda que aquele texto assim, tudo amarrotado, sabe, gente? Faça mesmo aí, dando espaços aí entre os parágrafos, né? Com um pouquinho de texto, pra pessoa que estiver lendo não cansar muito, tá bom? Agora, se você quiser fazer um pouquinho melhor, você já faz aí aquela postagem carrossel, né? E a pessoa até mais fácil ainda, né, gente? Ela vai clicando do lado, assim, né, arrastando, e no final também você faz a sua chamadinha aí pra ação, tá certo? Beleza, o que mais que a gente pode falar aqui? Lembrando que eu fiz o meu lançamento, foi assim, no dia que eu marquei o lançamento, eu fiz a minha live. Mas, se você tem esse costume de fazer lives, já faz uma semana de lives, tá? E se você, por exemplo, tem uma mentoria, alguma coisa, faz aí com alguns alunos que você tem. Se você já trabalha nessa área editorial, né, que ensina sobre livros também, faz aí uma semana de lives chamando pessoas que são envolvidas com lives, né, com livros no caso, e faz essas collabs, né, gente? Daí vai esquentando, falando sobre livros. Se você tem alunos, né, também, mesma coisa, e vai ser incrível isso, gente, porque as pessoas vão começar a sentir vontade de querer escrever um livro. Não só de comprar o seu livro, mas querer escrever também, tá? E hoje está muito mais prático para você escrever um livro. E você só precisa realmente pesquisar um pouquinho mais e colocar nessa consciência, né? Não, eu consigo, eu posso, todo mundo consegue, gente, tá? Até tem pessoas que têm livro, mas nem ela que escreveu, olha que interessante. Porque existem métodos, né, de você poder gravar a sua história e alguém faz a transcrição do seu livro, tá? Então tem várias formas aí.
A Juliana falou, o carrossel tem mais engajamento. Sim, sim. Inclusive as pessoas salvam mais, né? Então dá muito mais engajamento pro seu perfil, sim, com certeza, tá bom? É legal porque as pessoas fazem aí, até esqueci a palavra agora, gente, aqui, linhas editoriais, né? Por exemplo, ela tem toda uma sequência, olha, toda segunda eu coloco a carrossel, na terça eu coloco um Reels, né? E já começa a realmente esquentar bastante, tá, gente? Aí coloca um conteúdo. Se você tem, por exemplo, que nem eu falo sobre livros, mas eu comecei a falar sobre livros por conta de eu ter feito o meu livro. Porque até então eu não tinha, assim, um nicho, um direcionamento, né? Então hoje eu defini realmente que eu quero falar sobre livros e eu realmente estou indo para essa área da autobiografia. Que o meu livro é uma autobiografia, tá? É o primeiro livro ainda. Mas eu acho muito legal porque eu defendo essa questão da escrita. Quando você escreve, você passa por um processo de cura e você leva outras pessoas a serem curadas também, tá? Porque ali nesse momento que você escreve, é o momento que você deixa o seu legado. É o momento que você sente ali a sua história, você retorna, né, às suas raízes e começa a fazer com que as pessoas vivam junto com você aquilo que você viveu. E é muito legal, sabe? Então você é realmente transformado. Você começa a lembrar de coisas que talvez você nem lembraria mais se você não escrevesse, né? E como eu falei do legado, você deixa para as próximas gerações. Você imagina, por exemplo, você tem um filho, né? Eu não sei se vocês têm filhos ou quantos têm aqui, né? O seu filho tá na escola, por exemplo, vai falar assim, ou tá em algum lugar, se você já tiver um filho um pouquinho maior aí, fala, olha, minha mãe é escritora, minha mãe é autora do livro tal, né? Olha que legal, gente. Então você vai deixando essas marcas, esses rastros atrás, né? E é muito legal, tá bom? Que nem eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, eu tô ali escrevendo meu livro, tô fazendo as minhas postagens, ela tá sempre atrás de mim escrevendo, né? Até ela tá acabando com as minhas folhas sulfites aqui já, gente, mas tudo bem, é isso aí mesmo, né? É um incentivo, né, pra escrever e brincar aí com os lápis, né, giz e cera. Por quê? Porque é um marco para eles, vai deixando esse legado, vai tendo essa experiência, né? Hoje em dia a gente vê as crianças aí muito ligadas com a tecnologia, celular o tempo todo, e aí não tem essa visão, sabe, de trabalhar um pouco mais a memória, né? Criar novas trilhas neurais. Então o que acontece? É importante, porque o nosso exemplo vai fazer com que elas também mudem, né, a mentalidade, tenham outro direcionamento, tá bom? Então é muito importante. Tudo que a gente faz realmente envolve eles junto, né? E a família toda fica feliz, todo mundo fica assim, envolvido naquela história, sabe? Nossa, eu tenho. Aí seus pais falam assim, né? Quem tem os pais vivos, pais e mães vivos, né? Vai falar assim, ai, meu filho é um escritor, sabe? Não é que na questão de celebridade, mas assim, você coloca realmente como alguém importante, sabe? Nossa, eu tenho um filho que ele escreveu um livro, ele é escritor, ele é autor. Nossa, gente, é muito legal isso, sabe? Então, e todo mundo comemora junto, né? É uma alegria, assim, total, né, gente? Deixa eu ver o que a Patrícia falou aqui. Meus livros são um relato dos meus milagrinhos. Ah, meus filhos, ai, que legal, muito legal. Ai, que os filhos são uma alegria pra nossa casa, né? Eles realmente encantam o lar. Então é muito legal, muito legal. A minha filha agora tá ali mesmo, daqui a pouco já vai dormir também. Mas é uma alegria, gente. A gente. Por isso que eu fiz o meu livro, ele fala, né? Escritora particular de Deus, como eu me tornei mãe e escritora. Né? Até inclusive eu dedico para as mulheres e inclusive para as mulheres, para as mães, né? E para as mulheres que querem ter filhos, né? Até porque eu falo um pouco dessa questão da minha gravidez, do meu parto, né? E realmente foi momentos assim bem marcantes para mim. E mudou totalmente a minha vida, né, gente? A minha rotina, tudo, né? Eu sempre fui de estudar bastante. E de repente precisei ser pausada, né, um tempo aí para poder cuidar da minha filha, né, e vivenciar esse novo tempo da maternidade. Então é muito especial mesmo, de verdade. E assim, e a gente vai vendo, né, sinais de Deus no meio do caminho, né, gente? E não tem como negar que ele existe, né? Então é muito maravilhoso. Esse dom de gerar é único, né, é divino. Nós temos, né, essa morada dentro de nós, né? Até às vezes eu falo pra minha filha, ó, você morou aqui por um tempo, né, na minha barriga e tal. E ela olha pra mim assim, esperta que graças a Deus. E eu fico encantada com ela, né? Que cada dia que ela aprende uma coisa nova, a gente já vibra junto, comemora, né? Então é muito, muito legal. Beleza. Então, voltando um pouquinho pro lançamento, é muito importante que você aqueça seu público, é muito importante que você apareça um pouquinho mais nos stories, tá bom? Boa noite, Nath, seja bem-vinda. Que você apareça um pouquinho mais nos stories, seja realmente intencional, tá?
traga ali à tona que você está escrevendo o seu livro, sabe? Comece a divulgar mesmo o que você vai falar sobre o seu livro. Boa noite, Ed Lima, seja bem-vindo. Comece a divulgar um pouquinho mais sobre o seu livro, tá? Não tenha medo não, joga algumas pílulas, tá? Nem que você não tenha terminado ainda. Mas se você sentiu que aquela frase do seu livro, aquela mensagem foi impactante pra você, já começa ali já, sabe, falando algumas coisinhas, sabe? Explica aquela frase. Inclusive o meu próximo livro, eu tô escrevendo 2, né? Na verdade são 3, né? Vou começar a fazer 3 ao mesmo tempo. Um eu já comecei em uma parte, mas esse vai demorar um pouquinho mais, porque é um pouco mais reflexivo. Inclusive eu não vou revelar ainda como o outro, né? O nome do meu livro, mas é um nome muito forte, tá? Foi um nome assim também que veio aí através de uma oração, mas esse vai ser um nome bem forte mesmo. Já um outro é um pouco mais tranquilo, né? Que vai ser sobre reflexões, porque eu crio frases, né? Deus, ele fala muito comigo, então vai criando frases. A partir do que ele fala, né? Vou construindo essas frases, então eu quero fazer um também de reflexões. Só que vai ser um negócio diferente, porque não é só você colocar uma frase para a pessoa fazer a reflexão, mas eu quero trazer uma explicação da reflexão, tá? Então vai ser bem legal também. Esse vai ser um pouquinho mais robusto o livro, então vai demorar um pouquinho mais, mas tá tranquilo, gente. A gente vai aí. O importante é não parar, né? Eu até falo pro pessoal, por favor, não pare de escrever, tá bom? Porque é muito importante, é um processo mesmo de terapia que você passa, né? E eu falo muito essa questão aqui, que as pessoas às vezes elas não querem ser curadas. Então eu falo assim, se você não quer ser curado, não quer ser curada, não escreva o livro então, né? Mas se você quer ser curado, a sua cura, o seu remédio está dentro de você. Basta você extrair. Ah, mas será possível que a cura está dentro de mim? Sim, mas só que você precisa debruçar no papel, começar a escrever isso de forma, né, tô falando assim, abstrata, mas você pode escrever diretamente no computador, né, se você tem um pouquinho mais de pressa, ou habilidade também, vai depender muito do tempo que você quer terminar o seu livro, tá? Eu fiz direto no computador. Então você tem que escolher a forma que você vai querer, certo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, lindona, sucesso. Ah, obrigada, Nath. Você também, viu? Uma benção. Educando muito a gente aí, né, na alimentação, exercício físico. Temos que seguir aí as suas dicas aí especiais. Ed Lima, e como vender o livro na Eduz? Então, na Eduz, se você já tem o seu livro, você cadastra o seu livro lá, certo? Não tem segredo cadastrar na Eduz também, tá bom? Você tem que realmente fazer um cadastro lá primeiro, depois você vai colocar o seu livro lá dentro. Colocar valor, tudo certinho e depositar o arquivo, que no caso seria o arquivo final, né? Se você já tem ele pronto, diagramado, tudo certinho, se for no caso digital, certo? E aí você vai ter um link, né? Esse link você vai estar compartilhando com as pessoas. Tanto você vai colocar aí no link da sua bio, né? Ou, por exemplo, nos stories, você coloca o link lá para a pessoa clicar. Ou divulgando nos grupos que você tem também, se você criou, tá? Mas é tranquilo, viu? Até inclusive tem vídeos aí no YouTube, né? Não sei se eu posso falar, que você não vai travar nessa live aqui, né? No Y, né? Como o pessoal fala. E lá explica também, se você tem dificuldades na parte de cadastrar o seu livro lá dentro, lá explica certinho também, tá? Mas não tem erro. Se você fizer uma vez o cadastramento do seu livro, você fica tranquilo, você já aprendeu, tá? Não tem muito segredo. Na primeira vez isso pode assustar um pouquinho, tá? Eu lembro que na primeira vez que eu fiz também precisei de ajuda. Mas porque a gente não tinha muita experiência, né? Aí depois você pode criar vários produtos lá também, né? Não somente um livro, mas você pode criar uma mentoria. É bem tranquilo, tá? Mas dá pra pesquisar certinho aí, tem alguns vídeos que ensinam que você cadastra lá certinho, tá bom? Sem erros nenhum. E depois também você pode alterar alguma coisa, se você colocou algum arquivo que foi errado, alguma coisa, né? Mas não tem segredo não. Ah, eu quero dar, por exemplo, um desconto no meu livro. Você volta lá, abre a plataforma, tá? E você altera o valor, tá bom? Por aquele período, né? Ah, eu quero dar 15% durante uma semana. Troca lá o valor, tá? Ah, e o meu arquivo eu coloquei, mas teve um erro, precisei fazer uma revisão. Arruma o arquivo, vai lá de novo na plataforma e exclui o que tá lá e coloca o arquivo novo, certo? Se ficou mais alguma dúvida, pergunta aí pra mim, não sei se é isso que você queria saber exatamente, tá? Mas pode ir tirando as dúvidas que a gente vai falando, tá bom? Que eu souber aqui a gente responde, tá? Beleza, então eu falei pra gente aparecer um pouquinho mais nos stories, tá? Porque é importante que você divulgue mais o seu livro, tá bom?
Como eu falei também no comecinho, se você for contratar algum profissional, vai ser até um pouco mais fácil para você, tá? Mas se você não tem condições no momento, até porque quando você faz o livro, você tem um pouquinho mais de gasto, né, com ele. Se você contratar um revisor, uma pessoa que vai diagramar o seu livro, ou realmente você fez sozinho, por exemplo. Inclusive a questão do diagramar também, você consegue aprender também aqui nos vídeos, né, que tem aí nos canais. Explica um pouquinho também, né, se você não quiser contratar alguém, tá? Ou, por exemplo, você manda direto para uma editora. Gente, aqui no Instagram, se vocês forem naquela lupinha para, né, no buscar, você pesquisa lá, editoras. Tem várias, tá? E aí você entra em contato com elas e olha, não tenho preguiça de fazer orçamentos, tá? Eu tenho uma folha, gente. Eu fiquei acho que uma semana fazendo orçamento. Tanto era para saber o valor, né, que as pessoas cobrariam por isso, mas também porque a gente tinha um pouco de prazo para terminar. Então eu tive que calcular entre prazo, valor, o que oferecia, tá? Se cabia naquilo que eu precisava, tá bom? Então é muito importante que vocês pesquisem bastante, façam bastante orçamentos, anotem no papel para vocês fazerem comparação, tá bom? Então depois você falar, não, esse aqui é o melhor, né? Tem custo-benefício, vai terminar tal data e valeu muito a pena, tá? Ele já está incluindo, é legal às vezes fazer, sabe? Porque daí já inclui diagramação, revisão, às vezes até manda alguns livros impressos, olha que legal. Então tem vários aqui, tá? Depois pesquisem, coloca aí já como tarefa, espero que você esteja anotando o que eu estou falando aqui, né? Pelo menos os pontos principais. Coloca como tarefa já, né? Coloca aí a data que você vai terminar o seu livro, a data que você vai lançar ele. Coloca, por exemplo, assim, ó, pesquisar editoras para fazer, né, o processo final do seu livro, tá? Que nem eu falei, ali já inclui revisão, ficha catalográfica, aquela parte, aquela folhinha que fica no início, que ela fala ali do seu livro, seu nome, tudo certinho, tá? Que tem que ter, né? Todos os livros tem que ter, porque é referência, né? Se alguém for consultar o seu livro, tem que ter para poder pôr referência, tá bom? No material que elas estiverem fazendo, tá bom? E o que mais? Esse é ESBM, né, que é um código aí de verificação que você tem que ter no seu livro, tá? Que é como se fosse uma autorização, é um RG do seu livro, tá? Código de barra também, tá bom? Que é inclusive a CBL, né, que você tem que acessar esse site no finalzinho lá, quando estiver no final do processo do seu livro. Tem muitas, inclusive, editoras que já fazem esse serviço para você, tá? Então não precisa se preocupar. Mas se você for fazer igual eu, que é escrever independente, né, escrever um livro aí independente, aí você mesmo pode fazer esse cadastramento na CBL, tá bom? Pesquisa lá certinho, que tem lá ISBN, código de barras, ficha catalográfica, tá bom? Inclusive tem profissionais também que fazem diagramação, ou aquela arte na capa do seu livro, que eles fazem também, tá bom? Essa parte da ficha catalográfica e ISBN, tá bom? Alguns já fazem também. Então, eu preciso cadastrar lá, tal, não. Eles fazem pra você. Vai muito de negociar, tá bom? Beleza, então assim, aí se você tiver no físico, você vai pensar, por exemplo, vai ter alguém que vai fotografar o seu lançamento? Vai ter alguém que vai fazer vídeo? Agora, se você quiser, né, ficar um pouquinho mais importante, vai ter algum jornalista no dia para divulgar, sabe, o seu livro? Alguém que vai colocar, por exemplo, se a sua cidade não tem nenhum escritor e você notou isso, vai que você encontra algum jornalista e faz toda uma divulgação para você. Né? Imagina você aparecendo no jornal aí dessa cidade, né? Então vai ter um pouquinho mais de destaque, tá bom? Mas tudo tem que ser pesquisado. Como eu falei no início da live, tudo tem que ser bem planejado, tá? Pelo menos um mínimo de planejamento, tá? Então anotem tudo no papel, tenham aí certeza do que vocês querem, saibam qual que é o público de vocês, tá bom? E essas datas que eu falei várias vezes aqui, porque é muito importante. Se você não tem data ainda, coloque, tá bom? Porque isso faz com que o seu projeto não pare, tá bom? No meio do caminho, tá bom? Vai ter alguém que vai fazer suporte pra você. Como assim? Se você estiver fazendo, por exemplo, aqui eu tô aqui na live, tô lançando tal, e começa de repente surge um monte de dúvidas, né? Aí vai ter alguém aqui que vai estar ajudando você a responder essas perguntas, alguém que vai estar respondendo o seu direct, tá bom? Ou no dia do físico, por exemplo, você tá todo entretido lá com o evento, tá? Palestrando, falando sobre o seu lançamento, sobre o seu livro, alguns pontos chaves, né? Para as pessoas que estiverem ali, que no caso você convidou elas, né?
é muito importante que você convide, faça um convitinho, né? Envia para elas qual que é o local que vai ser, tá bom? E aí, essa pessoa do suporte, ela vai estar ali, por exemplo, para poder liberar o seu livro, para poder receber pelo seu livro, porque aí você vai estar ocupado, por exemplo, falando o seu livro, e depois também você vai estar ocupado fazendo a assinatura dele, né? Fazendo autógrafo, né? Inclusive, esse momento do autógrafo é muito importante, gente. Vocês vão autografar o livro, é um momento muito especial, porque ali você não pode esquecer de tirar uma foto com o seu leitor, né? E essa foto vai ficar de registro para você depois divulgar na sua rede social, tá bom? Deixar como colher também depoimento dessas pessoas, tá? Tudo assim que você puder, você vai ter que extrair ali nesse momento, tá bom? Então assim, se tiver alguém para te ajudar, você vai ter menos coisa para pensar, tá bom? Porque é muita coisa para pensar, né? E se for no físico, por exemplo, vai transmitir aqui na rede social, tá? Ou vai ser só no dia, você vai gravar, por exemplo, para depois lembrar dessa data, tá bom? Pensar em tudo isso, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Do grupo eu já falei, até antecipei um pouquinho mais, tá? Da questão do receber também. E detalhe, não esqueçam de levar uma caneta muito bonita, tá? Uma caneta especial, tá? Pra assinar os livros, né? Pra fazer o autógrafo, tá? Não uma caneta simples. Leva uma caneta, mas eu não tô com nenhuma aqui, senão eu mostraria uma de exemplo, tá? Pode ser igual essa daqui, mais ou menos, da capa do meu livro, né? Uma caneta igual essa aqui, ó. Bem chique, elegante, né? Tá? Então não esqueçam, tá bom? E que mais? Como eu falei, né? Pense em tudo, gente. Senão vocês vão esquecer muita coisa aí, tá? E lembrando, criar relacionamento com os leitores. Um relacionamento, né? Como eu falei. Se você tá aparecendo nos stories, você tá criando conteúdo, você já fez um grupo pra chamar essas pessoas, você já tá criando esse relacionamento, tá bom? E como eu falei, depois que aconteceu tudo isso, lembre-se sempre, colete os depoimentos das pessoas, tá bom? Peça para elas entrarem na sua rede social, compartilhe a rede social com elas. Fala assim para elas, olha, me marquem lá nos stories para poder gerar engajamento, tá? E também para que você, essas fotos que você vai tirar também, depois você divulgar no seu feed, tá bom? É muito importante, você vai ficar mais relevante aqui, tá bom? E também vai mostrar mais autoridade, tá certo? E o que mais que a gente pode falar aqui? Tem várias coisas pra falar, mas a gente tá sendo um pouquinho mais prático aqui, que no final eu quero falar um pouquinho mais do meu livro pra vocês. E como eu falei, se você não tem esse hábito de produzir conteúdos aqui no Instagram, comece, tá bom? Por quê? Porque as pessoas precisam entender aquilo que você fala, qual que é a sua vivência, a sua experiência, como que foi o processo do seu livro, tá bom? Então, aproveitem bastante aí essa rede social que nos ajuda todos os dias, tá? E os depoimentos, se você coletar, não esquece também de criar uma arte para isso, tá bom? Vai colocando aí para as pessoas falando, nossa, a pessoa comprou meu livro e passou por um processo de cura, de restauração. Então é muito legal, é positivo, tá bom? Que mais? E agora sim. Eu lancei meu livro e acabou? Não, você pode lançar o seu livro várias vezes que você quiser. Só que, por exemplo, essa semana eu tava acompanhando uma live, né, com o Leandro Almeida, que ele é dono da editora Kelps. E eu peguei várias dicas com ele, sabe? Inclusive várias dicas que eu falei aqui também, eu adquiri com ele também, tá? Então assim, se você não sabe o local que você vai lançar o seu livro, já pensa bem, tá bom? Pode ser aí em algum local de rede pública, pode ser em biblioteca, pode ser em algum lugar que tenha café, né? Cafeteria, bem legal também, porque vai unir livro com café. Olha que legal, né? Muito bacana. Certo? E aí você lançou o seu livro e acabou? Não. Você pode realmente lançar novamente o seu livro físico ou digital, só que para um público diferente, tá bom? Eu lancei aqui na minha cidade, em tal local. Agora eu posso lançar em outro local ou até mesmo em outra cidade, tá bom? E aí assim você vai fazendo. Então isso não morre, gente. Isso não acaba, tá? Então você vai se reinventando, tá bom? É óbvio que vai chegar uma hora que você vai fazer o segundo, terceiro livro. Só que aí tem um detalhe. Se você fizer o lançamento do seu outro livro, você leva o seu primeiro livro também, tá? Então, por exemplo, nesse dia, a pessoa só adquiriu um livro. E aí, você pode fazer um combo, né? 2 livros, leva um, ganha outro, ou tem um desconto no outro, não sei. Então, assim, sempre vai ter oportunidade para você apresentar os seus livros, tá bom? Então, e se reinventando, né?
Ah, eu quero fazer um novo lançamento aqui pelo Instagram? Faça, mas aí com uma nova oferta. Ah, eu vou ofertar uma mentoria agora. Ah, eu vou lançar um desafio, tá? Inclusive no final também vou comentar sobre um desafio aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar com mais algumas pessoas. Parece-me que algumas pessoas não estão mais na live. Vamos mandar aqui para mais algumas pessoas participarem com a gente. Deixa eu ver aqui. Você que vai chegando também, seja muito bem-vindo, tá? Aqui a gente traz alguns conteúdos aí para te ajudar nesse processo da escrita de livro. Hoje em especial estamos falando sobre lançamentos, beleza? Então, o que eu quero falar para vocês? Lancem um livro de vocês, tá? Independente de quais recursos vocês tiverem, tá? Só de vocês estarem aqui na live, isso já significa que vocês têm recursos, tá? Eu sempre falo também que o primeiro recurso é você, né? Você é o recurso mais importante que tem, porque você é o escritor, tá? Então, pense sempre nisso, tá? Lançamento não é uma coisa difícil, mas precisa ser pensado, precisa ser colocado no papel, tá? Uma coisa legal também, depois que você lançou tudo, ou até mesmo no dia do seu lançamento, faça uma palestra, tá? Que no caso aqui é uma palestra. A gente tá dando uma aula aqui, mas se torna uma palestra, né? Então, aproveite e façam palestras. Tem pessoas que pegam um livro e fazem treinamento com o livro. Olha que legal, né? Dependendo do assunto que você falar, né? No meu também dá pra fazer um treinamento. Tem várias coisas ali que eu posso retirar e fazer esse treinamento, né? Trazer aí lições de vida para as pessoas, certo? Então, e uma coisa também que é muito especial, que eu falo aqui no final, não parem de escrever, gente. Porque se você parar de escrever, realmente você vai desanimar. E aí o escrever é um exercício, tá? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou pra academia na segunda, na terça, na quarta. Legal. Mas quantas vezes você leu na semana? Quantas vezes você escreveu na semana? É um exercício também, tá? Porque o exercício mental, você tem que fazer o seu cérebro funcionar, tá? Que senão às vezes você acaba, chega na hora de escrever, né? Você não lembra aquela palavra mais. Será que tem acento? Será que não tem? Será que aqui vai uma vírgula? Será que não vai? Por quê? Porque você não está exercitando a leitura, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Na questão do lançamento. Tinha muito mais coisa pra falar, sabe, gente? Mas eu sei que o horário ele vai ficando apertado, né? Mas assim, como eu falei, pode lançar várias vezes o livro de vocês, tá? Só que vai ter que trocar de público, né, gente? E deixa eu ver o que mais. É isso aí. Então, outra coisa que eu queria falar com vocês. Como eu comentei, né? Eu vou falar rapidamente, porque eu quero falar no final sobre o desafio que eu quero lançar aqui também. Eu comentei na live passada e eu quero falar um pouquinho com vocês aqui também, tá bom? Então, o meu livro é o seguinte. Eu tinha lançado ele no digital. Beleza, passou todo esse período, né? Eu continuo divulgando ele. Aí a gente teve um desafio, né? Um novo desafio, na verdade, pra gente participar aí do movimento, né? Da Elisângela Freitas com o Pablo Marçal, que no caso eu sou mentorada deles, né? E dentro do PLD, que é o Programa Liberdade Digital. E também de outros programas dele. Pra gente ter um lançamento de 300 livros em um único dia. Então daí o que eu fiz? Eu precisei correr um pouquinho porque só tinha o livro no formato digital. Então eu tive que correr nesse processo e tal, pro meu livro físico, tá? Então eu tive que fazer uma nova diagramação. Aí de repente surgiu no meio do caminho uma alteração na capa, né? Foi me sugerido uma nova capa. Eu troquei a capa do livro e tal. E praticamente eu terminei esses dias, né? Tive que fazer todo esse processo. Fiz algumas reformulações no livro e tal. Beleza. Então qual que é a dica aqui? Se você for fazer o seu livro, já faz direto pensando no físico, tá bom? Até porque vai ser disponibilizado para você o formato digital também. Então é um gasto só. Se você fizer, não, só vou gastar agora com o livro no formato físico, você vai ter que fazer o digital também, tá bom? Tá certo que se você fizer o digital, também tem que ter um SBM diferente, né? Então tem que ver certinho isso também. Então compensa lançar dos dois jeitos, digital e físico também, tá bom? Até porque cada um tem um código de barras diferente, né? E precisa estar com o ISBN registradinho, certo? Beleza. Pensando nisso, então, daí eu corri com esse processo do livro físico, tá? Então, assim, essa semana chegou pra mim, como eu mostrei pra vocês, né? Ele tem 178 páginas, tá? Que é a partezinha aqui que eu...
a minha biografia e tal. Beleza. Então aí você tem essa condição. E agora? Eu vou ter que lançar um livro, né? Então daí a gente vai ter esse evento aí que vai ser 300 livros em um único dia. Tá? A gente vai lançar aí no Resort Digital do Pablo Marçal na semana que vem, na verdade daqui certinho daqui uma semana, né? Dia 22, na quarta-feira, tá? Um pouquinho menos de uma semana. Então assim, eu pretendo de lá fazer aí uma live, fazer algumas postagens aí, uns stories, tá? Deixar vocês a par disso daí também, tá? Porque vai ser um momento especial. Vai estar todo mundo ali, a flor da pele, né? Todo mundo querendo mesmo participar desse movimento, tá? É um movimento único, tá? Isso, a gente não teve isso na história ainda, de alguém lançar 300 livros em um único dia, tá? Então, você que está aí, vocês vão poder acompanhar algumas coisas que a gente vai poder mostrar lá, tá bom? E depois também eu pretendo fazer, estiver na quarta, né? Daí na sexta, essa live que eu vou fazer uma live na sexta, eu pretendo também abrir uma live no dia. Der tudo certinho, né, gente? Se a internet colaborar. Então vai ter, no caso, seriam 2 lives. Uma na quarta mesmo, dia 22, que eu vou transmitir de lá, tá? Tô fazendo de tudo pra eu ir, gente, porque não é fácil, né? Mas eu moro perto de lá, então é tranquilo. A gente só tá se ajustando aí e tal. E aí o livro meu já tá quase chegando na plataforma, né? Que a gente precisou enviar um livro pra lá. Então eu acabei mandando 2, né? Um de cada gráfica pra ver qual chega primeiro, tá? Tá dentro da data certinho também, né? E aí o que aconteceu? Aí no dia lá eu vou fazer isso. Eu vou ver se vai dar certo, fazer uma live lá. E aí na sexta, o que vai ser? Eu já vou revelar pra vocês como que vai ser na sexta, né? Que é a próxima live da semana. Então seria a live 17, tá? No caso hoje é 15. Na quarta seria mais uma live a 16 e na sexta 17, tá? Então, no dia 17 eu pretendo trazer, na verdade, as novidades da quarta, né? O que assim eu tirei de proveito, o que deu pra eu tirar assim de informações, o qual que vai estar a minha expectativa em relação a esse lançamento do físico, né? Então vai ser mais ou menos isso. Na sexta-feira vai ser mais uma conversa, a gente vai bater um papo aqui, falando como que foi, tudo, né? Eu vou dar umas dicas pra vocês, o que a gente pode fazer e tal. Então aí vai ser legal porque eu vou ver na pele, né? Que até que então eu tô dando dicas pra vocês com base em lançamento de outras pessoas, tá? Porque o meu lançamento até agora foi só o digital, né? Que é aqui no Instagram, tá bom? Então eu espero todos vocês aí, eu vou fazer uma arte pra poder divulgar também nessa live. Vamos ver como que vai ser. Ou eu vou fazer uma live mesmo sem divulgar assim, mais aleatória. Eu vou entrar online, ao vivo, e vou passar um pouquinho pra vocês, tá? E vou deixando vocês a par do que vai acontecer lá, tá? Vai ser um momento muito especial aí, tá? Tô assim já me preparando, mentalizando aí como que vai ser, tá bom? Beleza, até aí, tranquilo, né? Acho que até a Nelly falou aqui, bacana, uau, isso mesmo, né, Nelly? O seu livro também já chega, né, Nelly? Ó, só colocar no papel e fazer acontecer, marcar a data, né? Certo, então agora, depois que a gente falou aí do livro, eu quero comentar rapidamente com vocês, eu tô aí querendo lançar um desafio. Qual seria esse desafio? Assim, tá todo programado já, eu gastei assim algumas horas aí. Eu falei, eu preciso fazer isso virar concreto, né? Colocar alguma coisa aí no papel e fazer acontecer. Na verdade, a minha ideia era começar, por exemplo, lá pro dia 23. Eu vou ver certinho se eu vou conseguir, tá, gente? Porque eu vou estar nessa correria aqui ainda, né? Ainda estou na correria, mas vamos ver se no dia 23 mesmo eu já começo, tá? Porque eu queria começar esse ano ainda, pra não perder o pique. Porque eu fiz a minha primeira turma de mentoria, até a Nelly participou também. E aí eu parei, agora eu ia pra segunda turma. Daí eu falei, não, eu vou fazer um projeto, tipo um desafio mesmo. Qual seria esse desafio? Né? Tá todo mundo curioso aí, né? Meu primeiro livro em 30 dias. Então, o que eu queria fazer? Eu tenho várias ferramentas, eu já fiz várias lives aqui com ferramentas estratégicas, tá? Pra que vocês apliquem mesmo aí. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Para que vocês apliquem mesmo no projeto do livro de vocês. Então, qual que seria esse desafio? Se der tudo certo, né, gente? No caso, seria a gente começar no dia 23, tá? Eu sei que tá meio em cima ainda, mas eu queria pelo menos deixar uma semana aí pra gente poder pegar algumas pessoas que queiram participar. É desafio ser o primeiro livro em 30 dias, tá? E aí o que vai acontecer? Cada dia, aí no caso eu vou criar um grupo, tá? A gente vai reter essas pessoas nesse grupo.
E aí todo dia eu vou compartilhar uma pílula. O que seria essa pílula? Seria assim alguma ação para que você faça em relação ao seu livro, tá? Aí eu fiz, já tenho assim do dia 1 até o dia 31, né, que esse mês vai até o dia 31. Tem tudo aqui já o que você precisa fazer. Só que assim, eu fiz um apanhado de todo o meu material, todas as estratégias que eu apliquei, algumas coisas que eu já fiz em aula nas lives, né? E aí eu vou lançando no grupo, todo dia vai ter uma pílula, tá? Para você fazer tal coisa. Por quê? Na verdade você vai trabalhar durante a semana toda e durante os 30 dias. Então eu vou lançando essas pílulas para vocês se desafiarem, tá bom? E aí eu pretendo fazer entre uma ou duas aulas no Zoom, para tirar dúvida, para ver como que tá indo o desafio, tá? Mas a nossa comunicação vai ser praticamente pelo grupo, tá bom? Que eu vou compartilhar depois esse grupo também, tá bom? E aí a gente vai lançando essas estratégias e vocês vão aplicando, tá? E claro, tem que colocar um pouquinho de pressão, senão não sai, né? Então aí você vai nesse tempo, você vai ter que definir. Aí o que aconteceu? Eu vou mandar algumas ferramentas. Então você vai ter que definir algumas coisas do seu livro, tá? No caso aqui eu não vou dar muitas dicas aqui, porque eu vou fazer tudo isso no grupo. Então esse vai ser VIP, né? Então pra quem quiser entrar, tal, vai ser gratuito. Esqueci de falar essa palavra, né? Vai ser 30, né, o projeto Desafio Meu Primeiro Livro em 30 Dias, vai ser gratuito, tá? É um desafio mesmo que eu quero lançar, pra ver como que vai funcionar, tá bom? Como eu fiz o meu livro aí durante 5 dias, dentro dos 30 dias, eu creio que é possível terminar. Se você não tem, assim, uma ideia de fazer um livro muito grosso, né, com muitas páginas, é mais tranquilo ainda, tá? No caso meu, eu li 50 páginas no Word, ou seja, naquele formato A4. Então, o que aconteceu? No formato A4, 50 páginas deu 178 páginas de um livro físico no formato 16 por 23, tá? Se ele for no 14 por 21, vai aumentar mais ainda, tá? Lembrando que uma folha A4 equivale a uma página ou uma página e meia de um livro físico, tá? Então, só para vocês terem noção aí, eu quero que meu livro tenha 100 páginas, mas faz um pouquinho menos, tá? Mas quando você for fazer o seu livro, não se preocupa com tanto de páginas, tá bom? Na época eu ficava preocupada com a quantidade de páginas, porque eu queria realmente que tivesse um pouquinho mais, chegasse próximo a 200, tá? Mas isso também queria me bloquear no meio do caminho, mas tudo bem. Então eu queria fazer, hoje eu fiz 20, 30, a hora que cheguei a 50 eu parei, né? Vai que você tem mais assunto pra falar, né? Você vai ficar parado na página? Não, tá? Então, vai que você já tem um livro, por exemplo. Acho que o Luiz já tem um livro, se eu não me engano, aqui. Então, vai pro segundo livro, tá bom? No caso, o projeto vai ser pro primeiro livro, mas pode ser... Sempre é um primeiro livro, né? Porque é um outro tema, é um outro assunto, tá? É uma outra fase que você está vivendo, tá? Então, assim, eu quero ser de maneira prática, simples. Eu não quero encher com muito conteúdo. Mas a gente tem 24 horas por dia, todos os dias. Então a ideia é lançar uma ferramenta, tá? Eu vou criar alguns PDFs e eu vou lançando lá no grupo, tá? Eu faço uma orientaçãozinha, que é uma pílula, e eu coloco, por exemplo, uma ferramenta. Aí vocês vão, aplicam a ferramenta, tá? E ver certinho como que foi, como que não foi, pra vocês saberem, né, qual que vai ser o título, qual que vai ser o assunto, quem que vai ser o seu público, tá? Então eu vou lançar algumas estratégias lá. Só que vai ser todo dia, tá? Então todo dia vai ter uma pílula para que vocês apliquem, tá? E para ir dando resultado. Vai ser tipo uma caminhada, sabe? Até eu falei aqui, ó, deixa eu ver se eu anotei certinho, né? Nós vamos trilhar o caminho da escrita do seu livro, tá? Vai ser, o subtítulo vai ser esse. Desafio meu primeiro livro em 30 dias. Vamos trilhar o caminho da escrita do seu livro, tá? Basicamente é isso. Tô registrando aqui já pra vocês, tá? E realmente é em 30 dias. Mas pode ser que passe, tá bom? Mas a ideia é ofertar pra vocês aí conteúdo durante esses 30 dias, tá bom? Então esse seria o desafio, tá? Como eu falei, vai liberando conteúdo, estratégia pra vocês, tá? Mas vai ser assim, tudo pouquinho, porque se eu mandar muito conteúdo, por exemplo, eu pego um dia. Primeiro dia, eu mando 10 coisas, vocês vão se perder lá dentro, tá bom? E aí, assim, acho que talvez nos primeiros dias eu vou ali recebendo o pessoal no grupo. E pode ser que, eu não sei se eu vou deixar fechado ou aberto o grupo, né? Pra não ficar muito tumultuado. Mas talvez eu deixe aberto ali, porque às vezes o pessoal tem algumas dúvidas e tal, então a gente já vai discutindo, tá bom? Então aí eu vou
orientando vocês por ali, tá? E se necessário a gente faz, no caso seria uma aula no Zoom pra gente tirar dúvida, tudo aí já mais pro final. Mas se precisar a gente faz uma aula no meio, tá? Depois de 15 dias. Mas a nossa comunicação vai ser toda por ali, tá? Talvez eu faça alguns videozinhos bem curtinhos pra vocês, tá? Porque eu não quero carregar o celular de vocês, porque eu sei que vídeo, muito áudio, assim, carrega, né? Então eu gosto muito de trabalhar com a escrita. Por que eu gosto de trabalhar com a escrita e não ficar com muito áudio, vídeo? Porque às vezes você bate o olho e você já vê aquilo que é a instrução, né? E aí você pode registrar. Vai que você tá, né? Você pode até criar um grupo. Tô dando uma dica a mais aqui, né? Você pode até criar um grupo pra você e pegar algumas dicas lá e colocar nesse seu pra você ter acesso mais prático, tá? Pode fazer isso também, tá bom? Então a gente vai vendo tudo isso. E aí eu vou orientando vocês por ali, a gente vai se comunicando, tá bom? Acredito que pelo WhatsApp, né? Acho que é mais prático, tá bom? E porque o Telegram, ele é mais... o pessoal não acessa muito, né? É muito gostoso trabalhar com ele, mas as pessoas não acessam tanto, tá bom? Basicamente é isso, gente. Não sei se vocês curtiram a ideia do desafio, tá? Eu sei que muitas pessoas vão assistir depois no gravado, né? E é muito importante. Depois também vou fazer uma arte, vou divulgar, tá? Eu acredito que hoje, eu não criei o grupo ainda, que eu tô com umas ideias, mas acho que eu vou criar hoje já, tá? E eu vou deixar nos meus stories pra vocês entrarem, tá? E divulgarem pra mais pessoas também, tá? Então eu vou fazer essa arte do desafio. Tô com algumas ideias aqui. Vou fazer a arte, então vocês podem divulgar bastante. Se vocês conhecem alguém aí que é escritor ou que tá começando nesse campo agora e não sai do lugar, não se desenvolveu na escrita, vamos embora, vamos junto, tá? A gente vai caminhar junto, tá bom? E lembrando aí também, eu tô fazendo algumas organizações do meu livro. Lembrando também que meu livro tá disponível também no link da minha bio, tá? Eu só tô fazendo algumas alterações nele, tá? Se vocês têm essa ideia de adquirir ou não, tal, esperem um pouquinho porque eu tô aí pra fazer algumas alterações nele, tá bom? Então acredito que até amanhã já vai estar tudo certo. E eu vou fazer algumas alterações aqui que eu vi a prova, né, dele físico. E eu precisei alterar algumas coisinhas, tá? Mas é tranquilo, tá bom? E deixa eu ver, a Nelly, você quer entrar comigo aqui ao vivo, Nelly? Apareceu aqui uma solicitação sua. Mas assim, fica assim, tá, gente? É um desafio, tá bom? E você tem que se desafiar. Porque quando a gente fala a palavra desafio, a gente já fica assim, né? Já estala o olho, né? Mas, na verdade, é importante fazer um desafio, é importante colocar um pouquinho de pressão. Até eu falei numa live, acho que é passada, né? Pra você cozinhar um feijão um pouco mais rápido, precisa colocar na pressão, né? Pra você cozinhar a batata um pouquinho mais rápido, precisa colocar na pressão, tá? Então, é importante. Eu sei que muitas pessoas podem ter feito o livro no choro, né? Na base da dor, tá? É complicado mesmo. Eu mesmo já fiz uma vez... O meu livro, na verdade, o finalzinho dele foi a base de choro mesmo, sabe? Deus, ele falou tanto comigo que eu tava ali chorando, mas ao mesmo tempo escrevendo. E é engraçado que toda vez que você lê o seu livro, naquela parte que você escreveu chorando, você lembra da cena, você lembra daquele momento que você viveu, né? É marcante. Não quer entrar comigo aqui? Eu imaginei mesmo. É que na verdade a gente aperta os botõezinhos aqui. Confunde um pouquinho, né, Nelly? Mas tudo bem, tranquilo. E aí, falem pra mim se vocês estão curtindo a live. Já coloca uns foguinhos pra mim aqui, tá? A gente já tá quase terminando. Hoje eu não queria fazer uma live muito longa, porque eu sei que às vezes as pessoas olham, nossa, 2 horas de live, né? E às vezes ela nem quer assistir. Mas assim, eu tinha muito mais coisa pra falar, tá? Eu quero reservar algumas coisinhas aí pro grupo, né, que eu quero criar, tá? Pro nosso desafio, tá? Porque eu acho que vale muito a pena, até porque vai ser um grupo VIP, mas é gratuito, tá? Mas quem tiver lá vai estar bebendo um pouquinho da fonte, né? A gente vai estar compartilhando algumas dicas, tá? Algumas coisas que eu apliquei no meu livro. Pode ser que algumas sirvam pra você, pode ser que algumas não sirvam, né? Até vai ser um campo muito legal de aprendizagem, tá? E eu quero que vocês também compartilhem ideias que vocês têm. Se vocês aí aplicaram algumas ferramentas diferentes da que eu for falar. Então a gente vai ser um momento assim, um convívio pra gente realmente ir trocando ideias, tá? Isso, não, tranquilo, Luiz, fica em paz, tá bom? Depois você vê toda a live aí com mais calma, sem problemas, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui, seja sempre bem-vindo, tá bom? Mas a gente vai fazer assim, tá bom? Então eu vou criar um grupo, a gente vai estar ali compartilhando as nossas dicas, nossas ideias, a gente vai estar se desenvolvendo todos juntos, tá bom?
Então é muito importante que você participe e não perca essa oportunidade, que não é sempre, né, gente? Outra coisa também. Por que eu falei dessa questão do dia 23? É legal porque, ó, vai ter agora amanhã, vai começar, inclusive tá nos meus stories, tá? Amanhã vai começar aí um evento que a Elisângela Freitas está fazendo, tá? Dos Tesouros Escondidos, né? Se eu não me engano vai ser 3 ou 4 dias, tá? Então aproveite também, já vou deixar como tarefa pra vocês se inscreverem. Vai lá nos meus stories ou vai direto no link dela, né? No perfil dela. E se inscreva, tá? Tem um link lá pra vocês se inscreverem nesse evento, é gratuito também. E ela vai revelar alguns tesouros também, tá bom? Pra vocês participarem, então aproveitem. Se inscrevam, eu vou também estar participando lá, vou estar colhendo muito conteúdo de lá. E muita coisa de lá, inclusive, eu vou trazer para o nosso desafio também, tá bom? Até porque ela também é minha mentora, né? A gente já tem algumas estratégias. Mas ela vai estar compartilhando aí sim nesses dias, que vai ser muito especial, então se inscreva, não perca essa oportunidade, tá, gente? É gratuito também, tá? E até porque vocês já vão esquentando aí para escrever o livro de vocês. Ah, mas eu não consigo ter um tempinho para escrever, daí você vai ter que encontrar a verdade. Ah, de madrugada? Retira aí, sei lá, uma horinha de madrugada para escrever, tá bom? Então, por mais que a canseira bata, mas coloque como meta, tá bom? Coloque como um desafio aí, não é pro meu bem, é pro bem de alguém que precisa, né, desse conteúdo que eu vou escrever. E é muito importante, gente, porque a escrita é uma terapia, tá bom? Eu sempre falo isso. E ela vai ajudar vocês nesse processo, tá bom? Então aproveitem bastante. Eu vou tentar aqui desativar os comentários pra gente tirar o nosso print, tá? Eu sei que muitas pessoas saíram, mas depois também na live gravada algumas pessoas tiram também. Acho que eu não vou conseguir, não sei porquê, mas todas as vezes agora eu não consigo desativar os comentários. Mas tudo bem, gente, vai ficar aqui, não tem problema. Deixa eu tirar um print aqui. Pera aí. Deixa eu só subir um pouquinho os comentários aqui, só um minutinho. Ele fica bem na minha frente aqui, gente. Aí, vamos lá. Pera aí, deixa eu pegar aqui bem na parte da Nelly aqui. Vamos tirar o print, ó, vou apertar aqui. Aproveitem, tá, pra tirar o print. Eu não sei se vocês conseguem tirar os comentários aí, mas se vocês conseguirem, tirem pra mim um print bem legal. Depois me manda, tá bom? Me marca nos stories. Mais uma. Aqui foi, gente. Vamos ver. Eu acho que foi, viu? Conseguiu tirar aí? Beleza. Então fica assim, gente. Eu vou lembrando também que após terminar a live, eu demoro um pouquinho pra subir a live, que eu vou fazer a legenda, tá bom? E aí, o que acontece? Deixa eu ver se volta aqui o meu filtrozinho, né? Pra dar um charminho mais. Beleza. Aí depois, não tá voltando. Tá travando aqui pra mim, mas tudo bem. Deixa eu ver. Aqui deu aparecer uns filtros aqui que ficou até estranho aqui pra mim, viu? Aí. Pera aí, gente. A gente já vai encerrar aqui, que travou aqui a minha live aqui. Aí, acho que agora voltou. Mas tudo bem. Então, gente, daí fica assim. Depois eu vou... Deu certo aí, Nelly? Eu fui fazer umas mudanças aqui, mexeu todo o filtro da live, mas tudo bem. Então daí eu vou fazer uns stories depois, tá? Daí eu vou subir a live, eu vou fazer toda a legenda, daí vocês podem aproveitar também o conteúdo da legenda, tá bom? Se você não tá participando dos meus grupos também, lá no meu link da minha bio tem um grupo pra você participar também, tá bom? Entra lá, tem muito conteúdo que eu compartilho lá também, tá bom? Também tem outros canais lá pra vocês se inscreverem, participem bastante de tudo que a gente oferece aqui, tá? E depois também no final eu coloco também uma caixinha de perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí também vocês podem estar enviando, tá bom? Fiquem à vontade pra participar e me marca nos stories, tá bom? Não esqueçam, tá bom? Então, agradeço a participação de todos vocês, a Nelly que ficou até o final aqui comigo, tá? Sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá bom? E aproveitem todo o conteúdo aí, se vocês têm alguma dúvida. Todas as minhas lives têm várias ferramentas aí que eu apliquei aí, SWOT, análise SWOT, Chical, a PDCA,
sabe? Tem várias ferramentas, então aproveitem aí também. Inclusive algumas, não vão ser todas, tá? Algumas eu vou compartilhar no nosso desafio, tá? Porque algumas eu tô sugerindo aí que sejam mais práticas para vocês aplicarem de fato, tá? No desafio, tá bom? Mas não todas, porque senão vai confundir muito. Aí, como eu falei, vai ficar com obesidade cerebral. E não é essa a minha ideia, porque eu sei que não funciona, tá? E se você não está lendo livros, começa a ler pelo menos um livro hoje, em especial a Bíblia, tá bom? E já vou deixar de tarefa também, inclusive vai ser, no nosso desafio vai ter, tá bom? Se você não começar hoje, então comece o mais rápido possível, ou no nosso desafio, tá? Que eu vou falar pra vocês começarem a ler Provérbios, né? No caso a Bíblia, para que vocês tenham esse acompanhamento aí de tantos tesouros escondidos na Bíblia, tá bom? Para ajudar vocês nesse processo de extrair os tesouros, tá bom? E espero vocês aí na minha próxima live, que pode ser que seja a minha live do lançamento do livro, no dia 22, na quarta-feira, né? Acho que é 22 mesmo. Que talvez seja aleatória a live. E na sexta-feira também, que é a próxima, que daí eu vou trazer um review pra vocês de como foi esse lançamento, tá bom? Então sejam todos bem-vindos sempre. E deixo o meu abraço aí de 40 segundos pra vocês, tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês. Não esqueçam de curtir depois a minha live, deixar aí um comentário, me marcar nos stories. E se tiver dúvida, me envia na caixinha de perguntas que eu vou deixar nos stories também, tá bom? Então, até lá, agradeço muito vocês que ficaram até aqui e vocês que vão assistir no gravado, tá bom? Então, sejam sempre todos bem-vindos aqui. Tchau, tchau!